Oi, pessoal, vamos de volta. Então, nós estamos falando sobre a nota técnica 7, atualização de julho de 2021 da Anvisa sobre Covid, né, sobre as medidas de prevenção. E vamos agora falar sobre as principais novidades, né, que ele traz depois de falar desse monitoramento, dele falar dessas medidas ali com os profissionais, com os pacientes, né? As novidades, assim, as curiosidades que ele traz nessas medidas de prevenção mínima. Olha só, eu trouxe só o que foi atualizado. As medidas de prevenção mínima para a prevenção de surtos dentro dos serviços de saúde. Então, ele reafirma lá: limitar a entrada de visitantes acompanhantes apenas para casos extremamente necessários ou previstos em lei, né? Então, ele vai deixar bem essa questãozinha mais explícita dos visitantes e acompanhantes. Se disponível, utilizar ambientes com pressão negativa para a realização de procedimentos geradores de aerosóis. Aí ele coloca se disponível e traz a atualização, né? Garantir que os ambientes coletivos tenham condições de manter distanciamento mínimo de 1 metro entre pessoas e aumente essa distância quando possível, especialmente em ambientes internos. Pense aí em refeitório, pense aí em salas de espera e assim por diante. Orientar acompanhantes a não cuidar ou segurar no colo outras crianças. Não realizar atividades coletivas nas enfermarias pediátricas, vacinação completa contra a Covid-19, e ele já falou lá atrás, né? A gente comentou lá atrás, igual ou superior a 2 semanas, inclusive para exposição de risco. Se disponível, eu repeti, desculpa, gente. Está repetido aqui. Se disponível, utilizar ambientes com pressão negativa para a realização dos procedimentos geradores de aerosóis. Aí o que eu queria comentar é que ele coloca a consideração. Nos locais onde não for possível pressão negativa, porque nós bem sabemos que muitas das unidades de saúde não têm esse ambiente propriamente dito, né, com a pressão negativa. E aí ele fala: considerar taxa de fluxo de ventilação mínima de 160 litros por segundo paciente, o que deve ser mantido tanto de forma mecânica quanto natural ou híbrida. A direção do fluxo deve ser da área limpa para a área menos limpa. Também coisas que não se vê em todos os serviços, mas de novo a história do mundo ideal. A questão é que ele coloca, se possível, o ambiente com pressão negativa, quando não possível, o ambiente com fluxo de ventilação, e ele especifica, tá? 160 litros segundo paciente e no sentido do fluxo da área limpa para a área menos limpa. Restringir o número de atividades, e aí ele traz isso, né? Restringir o número de atividades, isso já tinha sido feito, mas agora está escrito, por estagiários e estudantes em todas as unidades assistenciais, tá? Com relação à vigilância, o que ele vai trazer de atualização no que ele chama de IRAS? Lembra que eu falei para vocês que era uma das principais atualizações? Então, assim, IRAS, todo mundo sabe que são infecções relacionadas à assistência à saúde, né? A gente fala muito de IRAS dentro de segurança do paciente e ele traz isso porque, olha só, de acordo com a revisão realizada pela OMS, a ocorrência de IRAS causadas pelo SARS-CoV-2 varia de 0 a 41%. Ou seja, começa a ter um caso de infecções relacionadas à assistência, né, causada pela Covid. Em agosto de 2020, a Anvisa disponibilizou um formulário eletrônico para a notificação nacional obrigatória de todas as infecções relacionadas à saúde causadas pelo SARS-CoV-2, adquiridas durante a internação do paciente nos serviços de saúde do país. Sendo que todos os serviços de saúde devem realizar a vigilância diária dos casos de IRAS causados por Covid-19. Sugere-se que essa vigilância seja realizada na entrada dos pacientes, acompanhantes e visitantes e para todos os profissionais dos serviços de saúde antes do início do turno de trabalho. Exatamente para quê?
para poder confrontar se foi realmente uma infecção relacionada à assistência da saúde, né? Os dados consolidados dos casos de IRAS COVID é uma aposta forte nos próximos concursos, né? Porque o tema de segurança do paciente é um tema queridinho. O tema de IRAS é um tema queridinho que cai bastante. E a nota técnica 7 traz a atualização sobre IRAS causadas por COVID. Então, pense num tema de aposta forte, tá? Aí vamos lá. Esses dados consolidados devem ser notificados mensalmente. Até quando? Até o 10º dia útil do mês posterior ao mês de vigilância. Então, eu estou fazendo em outubro, certo? Eu tenho que fazer diariamente, que a gente falou, de preferência que seja feito na entrada de quem? Dos pacientes, acompanhantes, visitantes e dos profissionais antes do turno de trabalho. E que isso vai ser disponibilizado para a Anvisa em formulário eletrônico específico até, se eu estou no mês de outubro, até o dia 15 do mês de novembro e assim por diante. Além disso, é fundamental que os casos de infecção que evoluírem para SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave, sejam notificados no Sistema de Informação do Ministério da Saúde, informando na ficha de notificação que se trata de um caso nosocomial, variável da ficha. Curiosidade, não sei se vocês sabiam, a nota técnica até faz a observação lá no rodapé, mas ele diz, lembrando que nesse caso aqui de variável nosocomial e essa notificação do SRAG, tem que ser profissionais que têm essa senha desse sistema de notificação, não é qualquer profissional como nos outros casos, tá? Vamos para frente. Aí, olha só, poderá ser utilizado, a gente falou lá atrás, o teste de antígeno para fechar o critério diagnóstico nacional dessas IRAs causadas por COVID adquiridas durante a internação nos serviços de saúde. Então, eu posso usar o teste de antígeno para dizer se é, né, causada pela COVID. No entanto, é importante que os testes de antígeno devem ser realizados em pacientes sintomáticos até 7 dias após o início dos sintomas. O teste de antígeno não se faz em pacientes assintomáticos, tá certo? E não se deve fazer depois dos 7 dias, nesse caso aqui. Além disso, a coleta da amostra deve ser realizada por suave na região nasofaríngea, sendo necessária a aplicação do suave nas 2 narinas. Já vi isso ser cobrado também, tá? No caso do teste negativo, em presença de suspeita clínica, deve ser realizado o RT-PCR para confirmação positiva ou negativa, tá? Então, se teve um caso, né, do teste do antígeno negativo, mas se tem ainda suspeita clínica, faz o PCR para poder ter uma certeza maior, tá? Aí ele traz um quadro das recomendações dos testes. Olha só que interessante, isso é uma também aposta. Vocês estão vendo que ele está todo grifadinho de cinza? Na nota técnica, tudo que está grifado de cinza é que foi atualização. Então, esse aqui eu trouxe o quadro na íntegra para vocês. Recomendação quanto aos testes para detecção de RNA ou proteínas virais. Situação, sintomático. Testes que podem ser realizados, RT-PCR em tempo real ou teste do antígeno, teste de antígeno. Quando? Pode ser realizado a partir do 1º dia de sintoma. Se positivo, confirma diagnóstico. Se negativo, mas tiver sintomas, é recomendável repetir em 48 horas. No caso do teste de antígeno negativo, na presença de suspeita clínica, faz o PCR para confirmação. Paciente assintomático após contato de risco com caso suspeito ou confirmado. Lembra do exemplo que eu dei dos professores? Preferencialmente RT-PCR, se utilizar teste de antígeno, atentar para resultado negativo. Quando realizar? Pode ser realizado entre o 5º e o 7º dia após o contato. Se for, né, no caso aqui, resultado ou conduta, RT ou teste de antígeno positivo, diagnóstico. Negativo,
Se RT-PCR, provavelmente descarta o diagnóstico. Se for teste de antígeno, recomenda-se realizar um segundo teste de RT-PCR em 48 horas, tá? Aí ele vai trazer os critérios que ele chama de epidemiológico para esses casos que ele chamou de IRAS, né? Infecções relacionadas à assistência em saúde por SARS-CoV-2. Essa é a aposta que eu falei. E observem muito onde ele traz o E ou o. Então, para pacientes pediátricos e adulto, critério 1. Paciente internado por mais de 14 dias, tá? É critério para ser considerado IRA. Paciente internado por mais de 14 dias por outro diagnóstico e com infecção pelo SARS-CoV-2 confirmado por RT-PCR em tempo real ou por teste de antígeno em amostra coletada após o 14º dia de internação. Então, ele já está internado há mais de 14 dias e teve o quadro confirmado lá com o resultado positivo, ou no PCR ou no teste de antígeno feito após esse 14º dia de internação. Por que 14º dia? Lembram do período de incubação e lembram, né, da questão do aparecimento também dos sintomas? Então, tem a ver com esses 14º dia. Critério 2, paciente internado por período maior que 77 dias, 7 e menor que 14. Aí ele vem, paciente internado mais de 7 dias e menos ou igual a 14 por outro diagnóstico, que é o E, não foi classificado como suspeito ou confirmado por SARS-CoV durante os primeiros 7 dias, né, de internação, e com infecção por SARS-CoV confirmado por RT-PCR em tempo real ou teste de antígeno em amostra coletada após o 7º dia e, durante a internação, teve vínculo epidemiológico de contato desprotegido com. Aí o contato vai poder ser com profissional de saúde com infecção confirmada pelo PCR ou teste de antígeno, ou com outro paciente com infecção confirmado pelo PCR ou teste de antígeno na mesma enfermaria, ou em leito de UTI que não tem isolamento, ou com acompanhante ou visitante com infecção por SARS-CoV confirmada pelo PCR ou teste de antígeno. Então, sempre uma das forças que ele está trazendo aqui é a confirmação pelo PCR ou pelo teste de antígeno. Isso para critério de de IRAS por SARS-CoV pediátrico e adulto, tá? Aí ele coloca algumas observações. Para RT-PCR em tempo real, amostra de suave naso ou orofaringe, ou aspirado de naso ou orofaringe, ou aspirado traqueal ou lavado bronco-alveolar, tá? Para pesquisa de antígeno, a amostra deve ter sido coletada por suave de nasofaringe, passar pelas 2 narinas até 7 dias do início dos sintomas. Conforme definição de caso suspeito do Ministério da Saúde, e aí se você quiser saber, tá aqui o link, né? Para pacientes com até 7 dias de internação, a infecção para SARS-CoV será considerada de origem comunitária, até 7 dias. Para pacientes com até 7 dias de internação e infecção SARS-CoV será considerada de origem comunitária ou originária de outro hospital, caso o paciente tenha outra internação prévia. Esse contato desprotegido, vocês estão vendo que esse 1, 2 e 3 é as observações anteriores, né? De pacientes com profissional de saúde ou com outro pacientes ou acompanhante visitante, por RT-PCR em tempo real ou teste de antígeno, deve ter ocorrido a partir de 2 dias, 48 horas, antes da confirmação de COVID nessas pessoas, devido ao que ele chama de fase pré-sintomática da doença. E ele traz os critérios de IRAS para SARS-CoV em NEO, que é até 28 dias, de 0 a 28 dias. Aí ele vai dizer o seguinte: para recém-nascido, internado desde o nascimento, critério 1. RN com mais de 48 horas de vida, internado desde o primeiro dia,
ou seja, ele não pode ter ido para casa e voltado, e com infecção SARS-CoV confirmada por RT-PCR em tempo real ou teste de antígeno em amostra coletada depois de 48 horas de vida. Para recém-nascido readmitido na unidade neonatal com menos de 7 dias após a alta. RN readmitido na unidade neonatal, no mesmo hospital, com menos de 7 dias após a alta, com suspeita de infecções para SARS-CoV. E infecção pelo SARS-CoV confirmada pelo RT-PCR em tempo real ou teste antígeno em amostra coletada na admissão. Sem vínculo epidemiológico domiciliar, ou seja, não teve caso nessa ir e voltar de alguém positivo em casa, ou suspeito ou confirmado, tá? Nesse caso, entra no critério 2 para iras de RN. Critério 3, recém-nascido, internado por um período maior do que 14 dias, quando RN procedente do domicílio, internado por um período maior de 14 dias por outro diagnóstico, e que apresenta infecção pelo SARS-CoV-2 confirmada por RT-PCR em tempo real ou teste antígeno em amostra coletada após o 14º dia de internação. Critério 4. Recém-nascido internado por um período entre 7 e 14 dias, quando ele vier proveniente do domicílio, né, internado por entre 7 e 14 dias por outro diagnóstico, não foi classificado como suspeito ou confirmado para infecção de COVID, né, durante os 7 primeiros dias de internação e com infecção confirmada por RT-PCR ou teste de antígeno coletado após 7 dias de internação. Durante a internação, teve vínculo epidemiológico de contato desprotegido ou com profissional de saúde, que teve teste confirmado, seja o RT-PCR, seja o teste de antígeno, ou com outro paciente, também confirmado, que estava na mesma enfermaria ou leito de UTI sem isolamento, ou com acompanhante ou visitante, que também foi confirmado com RT-PCR ou com teste de antígeno. Esse é o critério 4 para o RN. E as observações que ele traz do RN, né? RN com infecção por SARS-CoV confirmada, ele fala do RT-PCR em tempo real ou teste de antígeno coletado em uma ou mais amostras nas primeiras 48 horas de vida. E aí, lembra que a gente falou lá atrás? Considerar uma possível transmissão vertical, que a gente viu que é raro, mas pode acontecer. RT-PCR, amostra de suave de naso ou orofaringe, ou aspirado de naso ou orofaringe, ou aspirado traqueal, ou lavado broncoalveolar. E o teste de antígeno, que é a amostra coletada por suave na nasofaringe, nas duas narinas, até o 7º dia do início dos sintomas. Conforme definição de caso suspeito, aí ele vai colocar aqui que estão todas as questões que a gente já viu, dos 7 dias de internação, no caso do acompanhante de ter tido o teste, né? E a questão de ter ocorrido nas 48 horas antes da confirmação por conta da fase pré-sintomática. Aí ele faz uma outra observação. Caso o RN seja confirmado para COVID-19, deve-se orientar a obstetrícia para realizar a investigação da mãe do bebê. Já vi isso cair em prova. Então, no caso da recomendação, é do teste para as crianças, sempre que possível, e houver suspeita. Ele não fala da mãe, mas ele fala que se for do RN e confirmado, aí orienta a colher da mãe, até também para afastar, né, mais ainda a chance da transmissão vertical. E aí vem as estratégias de precaução adicionais e isolamento. Qual é o número de dias, quem precisa ficar isolado? Isso aqui, depois daquele período que a gente falou lá atrás, logo no início de incubação, que eu vi cair muito em prova, e que, né, que a gente falou ali dos dias e a transmissão sintomática, assintomática,
A aposta forte, que eu não vi cair ainda, da IRAS, relacionada a SARS-CoV, mas é uma aposta forte, vem essa estratégia do isolamento, do número de dias, tá? Para poder fazer o isolamento. Então, observem o seguinte que ele vai falar aqui. Os dados disponíveis indicam que pessoas com COVID leve e moderada podem transmitir o vírus não mais que 10 dias, leve a moderada, após o início dos sintomas. Pessoas com doenças mais grave a crítica ou pessoas imunocomprometidas provavelmente podem transmitir o vírus não mais que 20 dias após o início dos sintomas. As pessoas recuperadas podem continuar apresentando RNA detectável nas amostras respiratórias superiores por até 12 semanas após o início dos sintomas, embora em concentrações consideravelmente mais baixas que durante a doença, em faixas nas quais o vírus competente para replicação não foi recuperado com segurança e que a possibilidade de infecção é improvável. Então, nesse período aí de 12 semanas, pode, mas é uma possibilidade dele estar infectando outras pessoas muito baixa. Ainda é importante destacar que as precauções padrão devem sempre ser aplicadas a todos os pacientes, independente de estarem ou não com precauções adicionais de isolamento. Então, independente do isolamento, a precaução padrão é para todos os pacientes, independente de ser suspeito, ser confirmado, todos os pacientes nos serviços de saúde têm que usar as precauções padrão. Para considerar o que ele vai falar desses 10 e desses 20 dias, ele fala muito de doença leve, doença moderada, doença grave, é de um outro protocolo do Ministério da Saúde, mas ela traz o que é considerado doença leve, moderada, grave, crítica e imunossupressão severa. E aí ele traz os critérios. Doença leve é um paciente com síndrome gripal, sem sintomas respiratórios, como falta de ar, dispneia ou anormalidades radiológicas. Então, não alterou o raio-x, não tem falta de ar, não tem dispneia, mas tem sinais gripais. Doença moderada, paciente com evidência clínica ou radiológica de doença respiratória e saturação de O2 que esteja maior ou igual a 94 em ar ambiente. Doença grave é um paciente com frequência respiratória maior que 30 incursões por minuto, a saturação de O2 está menor que 94 no nível de base e na gasometria, né, a PaO2, a FO2 menos que 300 ou apresenta opacidades em mais de 50% do pulmão. Doença crítica, paciente em falência respiratória, choque séptico ou disfunção de múltiplos órgãos. Imunossupressão severa, pacientes em quimioterapia para câncer, infecção pelo HIV com contagens de linfócito CD4 menor do que 200, uso de corticoides por mais de 14 dias em dose superior a 20 miligramas de prednisona ou equivalente. Então, é 20 miligramas por mais de 14 dias. Ou paciente com infecção pelo HIV, não é HIV, paciente portador de HIV, que tenha a doença, certo? E que tenha um CD4 menor do que 200 ou que esteja fazendo quimioterapia para câncer. Aí, ele vai trazer, depois de considerar o que é esse paciente leve, o que é esse paciente moderado, grave, depois de considerar essa transmissão, né, de 10, de 20, essa positividade ali nas amostras respiratórias por até 12 semanas, ele vai trazer os critérios para descontinuar precauções e isolamentos em pacientes com COVID confirmado. Ele traz critérios baseado nos sintomas, quando eu não tiver acesso aos exames. E aí, olha só, pacientes assintomáticos não gravemente
imunossuprimidos, eu não fiz um novo teste nele, mas eu vou poder liberar eles, tá? Do isolamento, 10 dias após a data do primeiro teste positivo, que seja o RT-PCR em tempo real ou o teste de antígeno. 10 dias após a data do primeiro teste positivo. Assintomáticos. Pacientes assintomáticos com imunossupressão grave. Aí vem pelo menos 20 dias desde o primeiro teste, RT-PCR em tempo real ou teste de antígeno. Pacientes com quadro leve e moderado, não gravemente imunossuprimidos. Pelo menos 10 dias desde o início dos sintomas e tem que ser as duas coisas. Então, tem um quadro leve, moderado e não está imunossuprimido. Então, 10 dias e pelo menos 24 horas sem febre, sem uso de antitérmico e melhora dos sintomas. Então, tem que ser as três coisas. Por que ele é quadro leve? Eu vou considerar a febre e os sintomas, porque quadro leve significa que ele tem sintomas. Nos assintomáticos, que são os dois quadros acima, eu não vou considerar no caso da febre nem dos sintomas, porque não tem sintomas, tá? Pacientes com quadro grave ou crítico ou gravemente imunossuprimidos, pelo menos 20 dias desde o início dos sintomas, e pelo menos 24 horas sem febre e melhora dos sintomas. Então, a grande questão do isolamento baseado nos sintomas vai ficar entre os 20 e os 10 dias, de acordo com a característica do paciente. Assintomático, sem imunossupressão, 10 dias. Assintomático, com imunossupressão, 20 dias, com o teste de RT-PCR. Quadro leve, sem imunossupressão, 10 dias, menos 10 dias, 24 horas sem febre e melhora dos sintomas. Quadro grave ou crítico e gravemente imunossuprimido, 20 dias e 24 horas sem febre, sem uso de antitérmicos e melhora do sintoma. Isso cai, tá? Vou fazer já uma questão com vocês. Para pessoas imunocomprometidas, uma estratégia baseada em teste RT-PCR em tempo real pode ser considerada, desde que realizada em conjunto com a avaliação de um especialista em doenças infecto-contagiosas. Para todas as outras situações, a estratégia baseada em teste não deve mais ser considerada, exceto em situações que seja necessário descontinuar precauções adicionais de isolamento antes do período recomendado pela estratégia baseada em sintomas. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: para decidir pela descontinuação do isolamento no critério baseado em sintomas, se for paciente imunossuprimido, né, imunocomprometido, avaliar junto com o especialista em doenças infecto-contagiosas. E se for um paciente que não é imunocomprometido, não tem a necessidade do exame. Pode ser aquela questão lá dos 10 ou dos 20 dias, dependendo da situação, com a ausência de febre e a melhora dos sintomas. A menos que você queira liberar do isolamento antes desses dias que ele tá, aí pode ser indicativo de fazer o exame, tá bem? Estratégia baseada em teste. E aí ele traz, é uma alternativa. Então, a melhor alternativa para liberar é a alternativa dos sintomas. Mas se eu tiver acesso aos exames, eu vou usar a estratégia baseada em testes. Aí, vamos lá. Paciente sintomático com resolução da febre, sem uso de antitérmico e, melhora dos sintomas e pelo menos 2 testes de PCR em tempo real negativos em amostra de suave de naso ou orofaringe coletadas com intervalo maior ou igual a 24 horas. Então, vamos supor que eu sou enfermeira
certo? Comecei a ter sintomas. E aí eu abri o meu atendimento lá na medicina do trabalho. Quero voltar antes daqueles 10 dias, ou no caso dos 20 dias, no meu caso, vamos supor, leve, moderada, seria 10 dias. Pode ser uma alternativa o uso dos testes. Para ser liberada antes desses 10 dias, eu tenho que ter, se eu tivesse febre sintomática, a febre